Organizada invade o CT, cobra presidente Arrimacis e exige demissão de Rui Costa. Essa e outras notícias sobre o tricolor no dia, agora no Papo Reto Tricolor, formato que começa hoje aqui no Papo em Três Cores. Então, vamos com a gente. Olá, seja muito bem-vindo ao Papo Reto Tricolor. Como eu disse, começa hoje esse formato. A gente vai fazer diariamente, de segunda a sexta, exceto em dias de jogos do Tricolor. Hoje a gente começa nessa segunda-feira, dia 20 de abril de 2026, com um resumo das principais notícias envolvendo o São Paulo e um pouquinho de opinião também, que faz muito bem. Antes de seguir com as notícias, eu faço um pedido para vocês se inscreverem no YouTube, no youtube.com/papo em três cores. Segue a gente também no Instagram, no @papo em três cores, também no TikTok, no Twitter, o mesmo @. Segue a gente lá, dá aquela força. A gente tem o clube de membros também, com categorias a partir de R$ 3,99 para você dar aquele apoio também, para a gente ganhar vantagens. A gente vai anunciar vantagens, novas categorias, novas modalidades em breve aqui no Papo em Três Cores, então não perca. Vamos agora com as notícias do dia. Vou colocar aqui a primeira notícia do dia aqui para a gente trazer já na tela. O São Paulo feminino venceu, o time feminino, as soberanas venceram o Grêmio e embalaram no Brasileirão feminino. São 5 vitórias em 7 partidas na competição. O São Paulo pula da terceira posição para a liderança do Campeonato Brasileiro Feminino e fez o resultado de 3-1 em cima do Grêmio hoje em Cotia. Agora há pouco acabou o jogo aqui nessa noite de segunda-feira. Parabéns aí às soberanas que seguem liderando o Campeonato Brasileiro Feminino. A próxima notícia aqui que a gente tem na tela é sobre o Bobadilha. Eu vou trazer aqui para vocês, rapidinho aqui para vocês. O Bobadilha, ele vira dúvida de última hora aí para a estreia do São Paulo na Copa do Brasil. O volante Damião Bobadilha, ele estreia, né? Dúvida para a estreia do São Paulo na Copa do Brasil contra o Juventude amanhã no Morumbi, após apresentar um quadro de gastroenterite aguda. Isso, segundo trouxe aí o Arquibancada Tricolor. O jogador passou mal após a última partida pelo Brasileirão, precisou de atendimento médico e iniciou tratamento, ficando fora das atividades lá no CT da Barra Funda. A comissão técnica aguarda a evolução clínica dele até os últimos momentos para definir se poderá contar ou não com o volante no confronto. Lembrando que a gente está bem desfalcado no setor, sem o Pablo Maia e sem o Marcos Antônio, principalmente, né? Caso seja ausência, aí o técnico Roger Machado vai ter que buscar alternativas no meio-campo, aumentando as dúvidas para um jogo importante, porque é um jogo que a gente sai jogando em casa, né? Essa série precisa fazer um resultado bom para ir lá para o Sul, para o Alfredo Jaconi, com um bom resultado e com um pouco mais de calma para poder passar de fase aí contra o Juventude. E lembrando que a gente enfrenta aí uma grande pressão por resultados, principalmente pelos últimos maus resultados no Brasileirão, né? Vamos para a próxima notícia agora aqui, colocando para vocês sobre uma apuração que a gente fez aqui. Sem clima para punição dura, o Pinotti e o Maris devem escapar com penas leves no Conselho. E aí eu trago aqui para vocês essa informação. Após uma apuração que a gente fez com conselheiros da base aliada e também da oposição, o cenário no São Paulo é claro. Não tem clima político para punições severas contra o Vinícius Pinotti e o Fábio Maris. A expectativa é que ambos não recebam a suspensão de 1 ano inicialmente cogitada e deixem a sessão do Conselho Deliberativo marcada para a próxima quinta-feira, dia 23, com penas mais brandas do que isso, tá bom? O contexto, ele envolve, para quem não se lembra, né, envolve o vazamento aí, o Vinícius Pinotti e o Fábio Maris estão diretamente ligados ao vazamento do áudio que implicou Douglas Schwartzman e Mara Casares no caso do Camarote 3A, episódio que terminou aí com a expulsão dos dois do quadro associativo do São Paulo Futebol Clube. Nos bastidores, a leitura é de que o ambiente político esfriou para punições mais duras, indicando um desfecho mais leve, em um caso que já gerou forte repercussão
interna no clube. Não existe, então, muito clima para que haja, de fato, essa punição de suspensão de 1 ano para ambos, que muitos cogitam, né, que Pinotti seria um candidato natural à presidência do São Paulo, que o impediria de se candidatar à presidência. Então, não tendo essa punição mais dura, Pinotti é muito provavelmente um dos candidatos aí à presidência do Tricolor. Vamos agora para a próxima notícia, colocar aqui na tela, que a organizada, ela invadiu o CT, aí membros da Independente invadiram o CT, cobraram o presidente Arrim Assis ali na entrada e exigiram demissão do Rui Costa, né, do clube. A principal torcida organizada do São Paulo, como eu havia dito, foi até o CT hoje, nesta segunda-feira, e cobrou diretamente ali o Arrim Assis, exigindo a demissão do Rui Costa. Os torcedores, eles chegaram a abordar o presidente na entrada do centro de treinamento, onde ele parou para ouvir as reclamações antes de seguir para o interior do CT. Após o protesto, membros, isso segundo o Globoesporte.com, o GE.com, né? E após o protesto, membros da organizada foram autorizados a entrar e se reuniram com todo o elenco do São Paulo em uma conversa direta dentro das dependências ali do CT do clube, com presença de lideranças e do gerente esportivo Rafinha também. Durante as cobranças, o técnico Roger Machado foi poupado de críticas, vejam só, hein? Enquanto Rui Costa virou o principal alvo da torcida em meio à pressão pelos resultados recentes e pelo desempenho da equipe. Bom, claramente o episódio ele escancara o clima de tensão nos bastidores e aumenta ainda mais a pressão sobre a diretoria tricolor. E é sobre isso que eu queria falar um pouquinho com vocês agora, para a gente fechar esse primeiro Papo Reto Tricolor. Lembrando que a gente segue de segunda a sexta, agora no Papo em Três Cores, com esses 10 minutinhos mais ou menos aí de conversa com um resumo das principais notícias do time no dia e um pouquinho de opinião também, exceto em dias que tem jogo do São Paulo, porque aí o jogo domina praticamente o noticiário e a gente não teria muita novidade para trazer além da partida. Mas vamos lá. Esse protesto da Independente hoje lá no CT da Barra Funda vem um pouquinho... É necessário? Ao meu ver, é um protesto necessário. Você mantendo o limite do respeito, do não uso da violência, né? Um protesto pacífico, mas cobrando e indo direto ao ponto, que é pedir a saída, principalmente do Rui Costa. Eu parabenizo a Independente pelo ato. Acho que é um ato demorado, né? Fora do que era necessário, de urgência, né? Do senso de urgência. É um ato importante, mas que poderia ter vindo antes. Muita gente que eu ouvi diz que parecia um pouquinho um ato ali, como é que eu posso dizer, combinado, um pouco de jogo de cena. Eu não acredito, eu prefiro acreditar que a torcida de fato exerceu seu papel de estar ali cobrando, novamente, com respeito, com dignidade, cobrando ali, e mostrando um pouquinho da insatisfação do torcedor comum também, trazendo isso para os dirigentes, para o elenco e trazendo essa exigência. Todo mundo está pedindo e todo mundo quer que caia Rui Costa, caia Eduardo Toni, caia Roger Machado, enfim. Principalmente quando a gente fala de Rui Costa e Eduardo Toni, a gente fala muito da herança ainda de Júlio Casares. E quando a gente fala de herança de Júlio Casares, é bom a gente dizer que uma das heranças de Júlio Casares é o seu vice, Arrim Assis, que começou o seu mandato interino logo depois da queda do Casares, trazendo um discurso de mudança, de limpeza no clube, de uma limpeza necessária, de uma mudança necessária, mas aos poucos foi mostrando que é um pouquinho de mais do mesmo. Tá? Os atos de Arrim Assis, culminando até inclusive com a revogação, né, do cargo ali do Flávio Marques no fim de semana, do posto ali de conselheiro fiscal, ali do financeiro do clube, conselheiro não, de assessor, né, da presidência ali para o segmento, mostra que ele está mais comprometido com a agenda ainda do grupo da coalizão, do grupo que sobrou ali do Casares, e por que não de muita gente que já saiu do clube ou foi expulsa do clube, mas continua ali mexendo os pauzinhos e dando as caras e dando as cartas e fazendo, de certa forma, uma influência muito forte ainda nos atos de Assis. E
do que comprometido com esse discurso, com essa agenda da mudança. Não dá para acreditar, levando em consideração os últimos atos de Arrim Massis, que ele está de fato comprometido com a mudança. Massis, você vai precisar fazer muito mais do que isso, mostrar muito mais do que isso para fazer a gente crer que de fato você se dissociou completamente do Júlio Casares, dos seus asseclas e de toda aquela agenda que tanto mal fez para o São Paulo, o pior presidente da história do clube. Então, precisamos nos desfazer dessa herança. Parte da herança é Eduardo Toni e é Rui Costa. Então já passou da hora, Massis, de você agir e tirar Rui Costa. A gente tem feito no Papo em Três Cores, principalmente no Instagram, alguns pedidos diretamente para o Rui Costa, porque não cremos que o Massis vai tomar a ação de demitir o Rui Costa. Isso não parece que vai acontecer. Tá? Então a gente está apelando para o bom senso e para o mínimo de dignidade por parte do Rui Costa, senhor Rui Costa, que você reflita sobre o que tem feito, sobre a besteira que você fez, sobre a sacanagem que você fez com o Hernan Crespo, que jogou o time para baixo na tabela a partir da contratação do Roger Machado. O time vem de uma série terrível no Brasileirão e não dá expectativa nenhuma de melhoria. Uma série de lesões acontecendo, algo que não estava ocorrendo e repetindo o que vinha acontecendo no ano passado, lesões em peso, reforçando a fama do Paulo Paixão de que vem com métodos ultrapassados e levando até uma fama de açougueiro que ele traz do Internacional, por exemplo, onde ele teve um recorde de lesões no ano passado, e começa a refletir isso no elenco do São Paulo. É juntar A mais B. Não tem erro. Parece ridículo de tão óbvio. Quando houve a contratação, a gente já começava a falar, putz, lá vem. E está acontecendo do mesmo jeito. A mudança do esquema para pontinhas, o excesso de lesões, a série de derrotas, parece um filme que a gente já sabia que ia acontecer, então parece ridículo de tão óbvio. Então, o Rui Costa pega o chapeuzinho, pede demissão, inventa qualquer desculpa e sai com o mínimo de dignidade e guarda um resquício que tem ainda da sua carreira, tá? Saia do São Paulo. É esse o apelo e a gente apoia, claro, o manifesto da Independente, a Independente lá no CT, com respeito, exige isso, tá bom? Vamos lá. Muito obrigado por você ter assistido aí o primeiro Papo Reto Tricolor. A gente ainda está experimentando o formato, então deixa aí a sua opinião, o seu comentário no chat, aqui nos comentários do vídeo. A gente quer muito saber a sua opinião para entender sobre o formato, se valeu a pena, se está pegando legal com as pessoas, tá bom? Vamos nessa, só passando um pouquinho da agenda da semana. Amanhã tem o jogo do São Paulo contra o Juventude no Morumbi pela fase 32 avos, né, de final da Copa do Brasil contra o Juventude, e jogo de ida no Morumbi, muito importante o resultado no jogo de ida. Na quarta ou na quinta-feira, a gente está definindo isso ainda, a gente vai ter o Papo em Três Cores, uma entrevista especialíssima, e no sábado a gente volta também com uma entrevista especialíssima na coluna do Conselho. Recado dado, vamos nessa então. Vamos acompanhando aqui, siga o Papo em Três Cores, se inscreva no Papo em Três Cores, dê aquela força, entre no clube de membros e vamos nessa. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Até quarta-feira que a gente volta com o Papo Reto Tricolor. Um abraço. Olá.